nossa aula de História, nossa aula de História desta semana, páginas 115 a 119. Enfim, a libertação dos escravizados. Depois de muitos anos, o movimento abolicionista, que lutava pelo fim da escravidão, ganhou força. Em 1888, foi assinada a Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão no Brasil. A partir desse momento, a mão de obra escravizada passou a ser proibida no país. E o que aconteceu com as pessoas que haviam sido escravizadas? Algumas migraram do campo para a cidade. Aquelas que já tinham um ofício nas cidades foram incorporadas como trabalhadores livres. Outras permaneceram no campo, trabalhando livremente e recebendo pequenos salários. Muitas dessas pessoas, no entanto, não encontraram trabalho nem moradia. Após a abolição da escravidão, não houve nenhuma assistência do governo para integrar os escravizados libertos à sociedade, de forma que se tornassem cidadãos plenos. Muitos dos ex-escravizados não tiveram acesso à terra e à educação, e ainda tiveram que conviver com a discriminação e o preconceito da sociedade. Então, muitas pessoas que haviam sido escravizadas tiveram que conviver com a discriminação após a abolição da escravatura. O que significa isso? Então, isso significa que o fato de ex-escravizados conviverem com a discriminação após a abolição do regime escravocrata significa que as pessoas eram tratadas com preconceito, né? Porque como elas tinham sido escravos e tinham dificuldade de ter acesso a trabalho, educação e moradia, entre outros fatores. O que quer dizer que foram impedidas de tornarem-se cidadãs plenas. Então, essas foram as consequências da escravidão, né? O preconceito, a discriminação, que ainda estão presentes no Brasil atual. Então, por conta dos negros terem sido escravos, muitas pessoas até hoje ainda têm preconceito contra essas pessoas, mesmo depois de tanto tempo que os negros são livres. E o que significa deixar de ser escravo e se tornar um trabalhador livre? Deixar de ser escravo significa passar a ter liberdade para ir e vir, né? Então, o fato de que a liberdade conquistada por meio da Lei Áurea não garantiu aos ex-escravizados acesso a melhores condições sociais de trabalho. Então, mesmo eles tendo sido libertados e serem pessoas livres, mas muito deles não conseguia trabalho, não conseguia lugar para morar. Então, eles continuaram a ter uma vida muito difícil, né? De preconceito e discriminação. Observe as imagens e leia as legendas. Estabeleça uma comparação entre elas e depois responda as questões. Escravos comemoram a libertação. Na figura A e na figura B, propaganda de café veiculada pelo jornal Correio Paulistano em 10 de agosto de 1899, né? Então, observe bem aí as imagens. O que a imagem A representa? Representa escravos libertos em roda, comemorando a abolição da escravatura e dançando em volta de uma fogueira feita com objetos utilizados para tortura durante o período da escravidão. E o que a imagem B representa? Representa um homem negro recebendo castigo físico de um homem branco por não ter servido a ele seu café preferido. Em que ano a imagem A foi feita? Quantos anos depois foi feita a imagem B? Então, a imagem A foi feita em 1888, ano em que a Lei Áurea foi assinada. E a imagem B foi feita 11 anos depois, em 1899. O que essas duas imagens informam sobre a condição dos escravos libertos após a abolição da escravidão? Então, as imagens mostram, né, que a liberdade
conquistada pela Lei Áurea não garantiu aos escravos libertos o acesso a melhores condições sociais e de trabalho, porque como a gente viu na imagem B, feita muito tempo depois, os negros ainda sofriam castigo do homem branco, né? Então a gente vê que eles continuaram a ter uma vida difícil, né, de discriminação. Leia o texto a seguir, observe a fotografia e responda as questões. Após a abolição da escravatura, devido a algumas dificuldades que os ex-escravos enfrentaram e a falta de iniciativas governamentais para sua inclusão social, muitos deles juntaram-se a populações dos quilombolas espalhados pelo território brasileiro. Passados mais de 100 anos do final do regime escravocrata, ainda há inúmeras comunidades quilombolas presentes e atuantes. Essas comunidades lutam pelo direito de posse da terra onde vivem e para preservar sua identidade e a memória de seus antepassados. Por que alguns ex-escravizados buscaram os quilombos para viver? Devido à falta de iniciativas governamentais, houve dificuldade para os ex-escravos conseguirem trabalho e moradia, no campo ou na cidade. Em razão disso, juntaram-se aos quilombos. Os quilombos foram uma forma de resistência durante o período em que durou a escravidão no Brasil. O que aconteceu com eles após a abolição dos escravizados? Os quilombos tornaram-se comunidades onde ex-escravizados e seus descendentes vivem e preservam a tradição e a memória de seus antepassados. Fazendo história. Memória de imigrante. As pessoas de diferentes lugares do mundo que vieram para o Brasil guardam na memória os sonhos, as aventuras e as dificuldades que viveram aqui. A memória e o depoimento dessas pessoas são muito importantes para conhecermos e compreendermos a nossa história, a da nossa família e a do lugar onde vivemos. Leia o depoimento da escritora russa Tatiana Belink, 1919-2013, que migrou para o Brasil em 1929. Ela e a família viveram em São Paulo. Papai veio na frente, depois mandou nos chamar. Aí viemos mamãe e as 3 crianças, sem saber a língua, sem dinheiro, sem nada. No navio havia um salão comprido, reservado para o almoço. Todos comiam lá. E aquele lugar era o paraíso. Sabe por quê? Porque havia bananas. Em cima da mesa. Banana nós só víamos uma vez por ano. E uma banana só. Na minha imaginação, a banana aparecia em uma árvore grande, com 10 metros de altura. E cada árvore dava apenas uma banana. Aí, quando eu via em cima da mesa um cacho de bananas, uma coisa assim, era extraordinário. A gente queria avançar. Para uma criança, aquela viagem não foi entediante. Ao contrário, foi interessantíssima. Imagina o deck, o mar, poder dar voltas, o pôr do sol, o nascer do sol, coisas maravilhosas, extraordinárias, belíssimas. O balanço do mar. Eu não enjoava. Eu descia para comer a metade do povo, nem comparecia mais, porque estava enjoado. Eu não. Para mim era interessante demais para ficar enjoado. Não podia perder tempo enjoando. E voltando às bananas, meu primeiro amor brasileiro foram as bananas mesmo, porque quando o navio chegou ao Rio de Janeiro, eu olhei para baixo e eis que estava ali um cacho de banana da minha altura, uma coisa assim. Era coisa de conto de fadas. Parecia o país mais rico do mundo. Eram tantas bananas assim, largadas ali no meio do porto, foi extraordinário. E eu amo banana até hoje. Agora responda no caderno. Quem é a personagem principal da história e de onde ela veio? Então, o personagem principal é a própria Tatiana, que migrou da União Soviética para o Brasil junto com a família em 1929. Como foi a viagem desse personagem e de sua família para o Brasil? O pai veio primeiro e depois mandou chamar a mulher e os 3 filhos.
Muitas pessoas enjoaram na viagem, mas Tatiana achou tudo maravilhoso e diferente, principalmente o fato de poder comer bananas, que ela adorava. Observe o documento e responda. O documento é atual ou antigo? Antigo, né? Porque dá para ver a foto em preto e branco, as roupas e a postura das pessoas. Você sabe dizer que documento é esse e para que ele serve? É um passaporte, documento exigido quando se viaja para fora do país, né? Para ir para outro país, precisa tirar o passaporte. E aqui uma atividade. Entreviste uma pessoa que veio do exterior, né? Se você conhece, ou sua mãe, ou alguém da sua família, ou às vezes os avós, bisavós, né? Alguém que veio de outro país ou de outra região do país para a cidade em que você mora. Siga o roteiro. Quando você chegou a essa cidade, né? Você veio sozinho ou com outras pessoas? Que motivos trouxeram você para a cidade, né? Para mudar de cidade ou de país? Conte como foi a viagem. Do que você mais gostou quando chegou e do que não gostou. Então, registre todas essas informações, todas as respostas no seu caderno. Esta foi a nossa aula de história desta semana.